Eu vou pedir a você que visualize mentalmente a figura de um dado de jogar, aqueles dados que a gente usa em jogos de tabuleiro. Tá? Visualizou? O formato que você pensou provavelmente foi de um cubo, não é isso? Com 6 lados, de cor branca, com bolinhas pretas, que apresenta números de 1 a 6. Correto, esse é o padrão de um dado. A maioria dos dados, a quase totalidade dos dados, tem essa configuração. Bem, eu trouxe aqui um dado um pouco diferente. Esse dado, ele não é um cubo, ele só tem frente e verso. E eu pergunto muitas vezes, quando eu mostro esse dado, isso é um dado? Isso serve como dado? As pessoas falam, alguns falam, não serve. Eu falo, mas por que não? A função de um dado não é tirar sorte? Por que não tirar sorte com esse dado? Ah, mas ele só tem 2 lados. Olha, uma moeda também só tem 2 lados, cara ou coroa. Aí eu pergunto, quantos números tem aqui? As pessoas naturalmente falam que tem 1 ou tem o 2. Mas eu falo assim, não, vocês estão errados, aqui também tem o 3 e aqui também tem o 4. A pessoa que mágica é essa? Como você fez isso? Um dado que tem só 2 lados, como pode esse dado ter 4 números? Não é um truque de filmagem. Na verdade, eu estou apenas utilizando os seus modelos mentais, seus paradigmas, para criar uma ilusão em você. Aqui, esse dado de um lado tem 2, desse lado tem 3. Comecei essa mágica, tampando, escondendo um ponto, o 2 virou 1. Quando eu virei, escondi um ponto, o 3 virou 2. Até aí foi muito simples. Mas como que eu fiz o 2 parecer a você que era um 3? Eu tampei o que não havia. Você está tão acostumado a ver o 3 assim, não é verdade? Que você podia jurar que embaixo da minha mão tinha um ponto, e não tinha. E quando eu virei esse dado novamente, eu mais uma vez tampei o que não havia. E você jurava que embaixo da minha mão tinha um pontinho, por quê? Você está acostumado a ver o 4, o número 4 do dado, exatamente dessa forma. Então, perceba a filtragem, você viu o que não existia, por quê? Porque está acostumado a ver. Por outro lado, eu quero mostrar para você um outro dado diferente também. Se eu perguntasse a você assim, daria certo fazer um dado esférico, uma bolinha? Você provavelmente me diria o seguinte, não daria certo, porque quando alguém jogasse essa bolinha, esse dado poderia parar de maneira não precisa entre os números. Aqui tem uma bolinha, um dado esférico, e ele jamais para de maneira imprecisa. Sabe por quê? Dentro desse dado existe uma esfera. Esse dado é oco, tem uma esfera de metal dentro e tem 6 cavidades. Quando alguém joga esse dado, ele rola e cai exatamente com um número para cima, porque a esfera ela se encaixa em uma das cavidades pela gravidade, nunca fica confuso, nunca fica difícil de perceber qual foi o número. Agora você tem os 2 exemplos diante de você. O primeiro exemplo mostra o quê? Uma filtragem de você ver o que não existia porque está acostumado a ver, que foi o caso de você ver o número 3 e o número 4 quando eles de fato não estavam ali. E o segundo, a outro tipo de filtragem. Vocês não imaginaram que pudesse haver um bom dado esférico quando na verdade há. Já imaginou quantas vezes isso pode prejudicar a sua comunicação? Seja como emissor ou seja como receptor. Então, Albert Einstein, que como vocês sabem, foi o cientista que desenvolveu toda a teoria da fissão atômica, da quebra do átomo, ele, depois de conseguir demonstrar a sua teoria, ele disse essa célebre frase: mais difícil do que quebrar um átomo é quebrar um preconceito. Sabe por quê? Porque antigamente havia um conceito de átomo que era o seguinte, é a parte indivisível de qualquer substância. E as pessoas então tiveram muita dificuldade de entender que poderia haver a quebra do átomo. Quantas vezes então você pode se deparar com essa dificuldade também de fazer as outras pessoas entenderem que aquele modelo mental, aquele paradigma dela, de repente precisa ser revisto. É importante também que a gente compreenda que a comunicação eficaz é a melhor ferramenta para justamente proporcionar isso, para proporcionar às pessoas o entendimento de que um modelo mental precisa ser revisto. E o domínio de uma boa comunicação vai nos ajudar muito nesse sentido. Deixa eu contar para vocês um caso empresarial muito interessante a respeito de mudar o modelo mental, que é algo possível sim. Antigamente, as pessoas faziam maionese em casa. Não é como hoje que você vai no supermercado e compra um vidro de maionese.
Quando esse produto industrializado chegou no Brasil, houve muita resistência, ninguém comprava, as vendas foram muito fracas. No primeiro momento, a empresa que lançou esse produto, ela achou que era uma inadequação do gosto desse produto, era uma empresa norte-americana, do gosto ao consumidor brasileiro. E fez várias pesquisas que, no entanto, indicaram que não. O gosto era muito parecido, o gosto era muito agradável, ninguém achava ruim aquela maionese. Sabe o que eles descobriram, aprofundando a pesquisa? Que, na verdade, as mulheres daquela época, as donas de casa daquela época, elas ficavam envergonhadas de comprar maionese, porque elas achavam que se comprasse uma maionese feita, elas estariam transmitindo a ideia de que eram pessoas preguiçosas. Onde já se viu? Maionese se faz em casa. Como é que essa mulher está comprando maionese feita? Entendido isso, eles fizeram toda uma propaganda, um esforço publicitário para vincular a ideia de comprar maionese pronta ao conceito de uma mulher moderna, que tem uma vida dinâmica e que por isso precisa ganhar tempo. Aí eles mudaram o modelo mental. Ao invés das pessoas associarem maionese pronta à preguiça, passaram a associar maionese pronta a sucesso, a dinamismo, e aí as vendas dispararam e hoje ninguém mais, praticamente, faz maionese em casa, não é verdade? Mas isso só foi possível através de um bom processo de comunicação. Primeiro, eles souberam ouvir, escutar, pesquisar, entender o que aquele público-alvo deles estava sentindo, que é algo fundamental para cada um de nós, não é verdade? E depois eles souberam expressar de maneira adequada ideias que pudessem mudar esse sentimento. Esse é o nosso desafio. Bem, espero então que você tenha compreendido claramente o que são modelos mentais, como eles são importantes no processo de comunicação. Esse foi o objetivo dessa nossa aula.